Glória a Deus. Queremos cumprimentar os santos e eleitos do Senhor com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos iniciar mais uma live dirigindo ao Deus Eterno uma oração, porque a Ele a glória, o louvor e a majestade e a honra. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença. Que essa live venha ser mais uma vez um instrumento de justiça para sarar os corações, porque a Tua palavra é remédio, para libertar, Senhor, os oprimidos, porque a Tua palavra liberta, para trazer conforto àquele que precisa, meu Deus, de um fortalecimento, porque a Tua palavra é fortaleza. Meu Deus e meu Pai, para trazer cura, para trazer, Senhor, avivamento, para trazer, Senhor, uma manifestação de poder para aquele que precisa de um brado na sua vida, na sua casa, na sua família, aquele que precisa de uma renovação espiritual, ministerial, aquele que precisa sentir o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pela Tua obra, pelo reino, que nessa noite, através da Tua palavra, o amor de Deus, que é o amor ágape, seja renovado, Senhor, para a glória do Teu nome, em completude e plenitude do Teu Espírito Santo, que aperfeiçoa a grande obra do Senhor em nós. Porque tudo, Senhor, é para o Teu nome ser glorificado. E nós estamos aqui, Senhor, à mercê do Teu Espírito, para Te engrandecer, para Te louvar, para sermos um canal de bênção, um canal, Senhor, de vitória para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham. Porque estamos aqui apenas como um servo que transmite a Tua palavra, que intercede, ora e ministra ao coração de alguém que precisa receber a Tua palavra, porque só a Tua palavra, meu Deus, só a Tua palavra é que alcança o coração do homem dentro da sua mais profunda necessidade, dentro do seu mais profundo vazio, dentro da sua mais profunda dor. Essa palavra ela vai até a divisão da alma e do espírito e ela liga a alma com o espírito, trazendo assim uma renovação dentro do homem, para que o homem conheça a decadência da alma e seja renovado em espírito, e o Seu nome, Senhor, seja glorificado, Pai. Nos dá uma noite de poder, para a glória do Teu nome. Amém. Sejam bem-vindos nossos irmãos que começaram a se conectar. Irmã Josileide, seja bem-vinda, minha guerreira. O nosso irmão Rony, ali do Tocantins, seja bem-vindo, meu guerreiro, meu filho espiritual. Enquanto os irmãos estão se conectando, nós vamos ouvir um hino abençoado de Marcos Antônio. E enquanto você estiver ouvindo esse hino, vá se deleitando. Vá entrando na presença de Cristo. Vá se deleitando no amor de Cristo, na unção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Oh, glória! Santo Espírito vem envolver a minha Envolve, Espírito de vida. Deus, a nossa mente. Doce Espírito, Envolve o nosso que coração. alegra o meu viver. Envolve, Espírito de Deus, envolve nossas vidas. Vem encher a minha Venha nos encher, vida Espírito de Santo. alegria hoje aqui. Venha nos abraçar, Doce Espírito de Deus. vem consolar o meu ser. Vem encher a minha vida de alegria hoje aqui. Doce Espírito, vem consolar o meu ser. Quero sentir esse gozo em minha alma. Reveste a minha vida, faz de mim. Priscila Pereira, seja bem-vinda. Dora Pereira, irmã Dora, ali da Deus Vivo. Pastor André Santos, nosso co-pastor, vice-presidente. Sejam todos bem-vindos. Deixe o Espírito de Deus me renovar. Fátima Melo, seja bem-vinda, minha querida. Com fogo, Aleluia. abraçador. Nos envolve, Espírito Santo.
Santo, no teu manto de graça, de unção, poder, de glória. Alabaracamandá, Yastek, Yasia. Creio, Jesus, eu creio. Maria Silva, seja bem-vinda. Evangelista Fátima, vida séria, seja bem-vinda, minha querida. Eu quero, Senhor, sentir os mistérios lá da glória. Ô glória! Em línguas estranhas faz o seu povo falar, meu Deus. Belos hinos de vitória. E o nosso câmbio de vitória é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Terra, mano! Ô glória, seja bem-vindo, Senhor. Renova os corações, traga fortaleza, traga poder, meu Deus. Derrama unção sobre os teus filhos, Pai. Reveste eles com teu poder, meu Pai. Renova, Pai, na tua presença. Aleluia. Luciene Cordeiro, seja bem-vinda. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui um fundo musical. Nós vamos entrar na palavra, amém? Seja engrandecido o nosso Deus. Toda a glória, toda a honra. 80% do envelhecimento da pele é causado pelos raios UV. UV Defender, protetor anti-envelhecimento, com FPS. Glória a Deus. Os irmãos que já estão conectados conosco podem iniciar os compartilhamentos. Através desses compartilhamentos nós estamos alcançando muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas novas entrando em contato constantemente. Tudo graças ao compartilhamento. Então vocês podem compartilhar no Messenger, vocês podem compartilhar na linha do tempo. E vocês podem compartilhar em todos os grupos do Facebook. Mais tarde, quando o sininho do YouTube tocar, você vai no YouTube, compartilha do YouTube com seus contatos de WhatsApp, bate-papo do Instagram, outras redes sociais que vocês façam parte. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. Inclusive, eu percebi que entrou mais pessoas no YouTube. E eu quero dar as boas-vindas, porque mais tarde vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo pelo YouTube. E eu quero dar as boas-vindas aos novos inscritos no YouTube. Amém? Seja bem-vinda a missionária Ângela Constantino, ali da Alemanha, nossa amiga. Ingrid aniversariou ontem, que é a nossa pastora da QNL 16, esposa do pastor Anderson, nosso filho espiritual, grande pregador. Missionária Elane aqui da sede, seja bem-vinda. Sula Lopes, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? A partir desse momento nós vamos entrar na palavra do Eterno e se ligar naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Amém, amados? Eu acho tremendo essa profecia de Moisés. Moisés, o grande líder da nação israelita.
Moisés, grande profeta, porta-voz de Deus, está falando para o povo que o Senhor Deus vai despertar um profeta no meio do povo. E esse profeta será como ele. E a esse profeta é para o povo ouvir. É interessante que Moisés, ele é considerado o maior personagem dentre os hebreus pela mente hebraica, pela mente judaica, pelo povo judeu. Inclusive, Flávio Josefo, o maior escritor dentre os hebreus, fala isso. E Moisés está falando da chegada de um grande profeta. Um grande profeta. A gente vê os profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Mas aqui está falando da chegada de um grande profeta. Esse profeta aqui, ele tem peso de liderar, tem peso de palavra, tem peso de arrebanhar. Porque Moisés era aquele profeta pastor, aquele profeta líder que arrebanhava. E não está falando de um grande profeta como Isaías, não está falando de um grande profeta como Ezequiel, não está falando de um grande profeta como Daniel, não está falando de um grande profeta como Jeremias, mas aqui está falando de um grande profeta a nível de liderar o povo, a nível de ter uma palavra sólida, porque Moisés, ele trouxe a palavra da lei, e a lei é espiritual. A lei é espiritual. A lei, ela tinha os seus consórcios, tinha a parte cerimonial, tinha a parte litúrgica, que faz parte da cerimonial, a parte civil, entendeu? E essas partes cerimonial, religiosas, litúrgicas, civis, era a parte que era para poder identificar o povo como uma nação. Porque quando o povo saiu do Egito, eles deixaram de ser tribos nômades para ser uma nação. Eles iam se estabelecer em Canaã como uma nação. E Deus, ele foi preparando o povo como uma nação, levantando o povo como uma nação no deserto. Foi no deserto que Deus foi projetando o povo como nação, dando identidade ao povo como nação. Por isso que o povo se tornou a nação de Israel. Entendeu, amados? E muitas das vezes é no deserto que Deus vai projetar o nosso ministério, é no projeto que Deus vai projetar a nossa chamada, é no deserto que Deus vai projetar a sua vida profissional, é no deserto que Deus vai projetar a sua vida familiar, é no deserto que Deus vai projetar a sua vida sentimental, porque é no deserto que Deus tira os seus projetos. Os maiores papéis de projetos saem no deserto. Eu queria até que você colocasse aí nos comentários. Os maiores papéis de projeto saem no deserto. Porque esses papéis de projeto que saem no deserto é o projeto do próprio Deus. Deus está projetando e nós não estamos entendendo. Deus está trabalhando e nós não estamos entendendo. Porque no deserto Ele está trabalhando em nossas vidas. Por isso que eu quero que você coloque aí nos comentários os maiores papéis de projeto saem no deserto. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que tem o seu projeto no deserto. Só que essa lei, ela não tinha só os termos cerimoniais, os termos litúrgicos, os termos civis. Não. Essa lei, ela tinha também os seus termos espirituais. E os termos mais espirituais da lei está no Decálogo, nos 10 mandamentos. Por isso que tem pessoas às vezes que confundem, porque quando Jesus Cristo fala da lei, ele está se referindo ao Decálogo, aos 10 mandamentos.
Aí as pessoas já querem confundir com a lei cerimonial, porque a lei cerimonial, com a vinda de Cristo, ela ficou tipo desusada, porque eu não preciso mais fazer um cerimonial de um sacrifício, se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se Cristo se sacrificou por mim. Então essa parte cerimonial da lei, ela ficou em desuso, entendeu? Também as leis civis eram em questão justamente dos estatutos que o Senhor deu para Israel como nação. Você vai ver a forma que eles tratavam com o estrangeiro, a forma que eles tratavam com a mulher que tinha o fluxo de sangue do mês, né, que é a menstruação. Então essa parte é a parte civil, a parte de como eles lidavam como nação com alguns tipos de situação. Agora, quando Jesus Cristo fala da lei, ele está falando da lei espiritual. A lei espiritual é os 10 mandamentos. Por isso que Jesus disse que toda a lei se resume em uma só coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando você vai ler o decálogo, vai dizer: não furte, não cobiça a mulher do próximo, não adultere, não mate, não roube. Então, quando Jesus Cristo diz que toda a lei se resume em amar a Deus sobre todas as coisas, isso quer dizer assim: eu não vou matar porque eu amo a Deus e Deus não quer que eu mate. Eu não vou roubar porque eu amo a Deus e Deus não quer que eu roube. Eu não vou cobiçar a mulher do próximo porque eu amo a Deus e Deus não quer que eu cobiça a mulher do próximo, e eu amo minha mulher também. Então, amados, tudo isso é o resumo da lei, é o amor, é a gente viver por amor a Deus. Entendeu, amados? Então, Moisés trouxe essa palavra para o povo de Israel. Só que ele está falando que agora vai vir outro profeta, e é para o povo ouvir esse profeta. Agora, por quê? Porque Moisés falou isso? Porque Moisés sabia que o outro profeta era Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o profeta maior. Coloca aí nos comentários: Jesus Cristo é o profeta maior. Pode colocar: Jesus Cristo é o profeta maior. Então, amados, esse outro profeta era Jesus Cristo. Agora, por quê? Por quê? Moisés falou que era para ouvir esse outro profeta, porque Jesus Cristo ia trazer algo mais revelador dentro da lei espiritual. Jesus Cristo ia trazer algo mais profundo dentro da lei espiritual. E Jesus Cristo também ia trazer os enigmas das coisas inseridas na lei civil, das coisas inseridas na lei cerimonial, porque até as cerimônias da lei, para um ritual de sacrifício, para um culto, tudo aquilo que eles usavam para fazer um sacrifício tinha um símbolo daquilo que Jesus Cristo, o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito é Jesus Cristo. Tudo aquilo tinha um apontamento para Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Então, Jesus Cristo, ele ia mostrar para o povo que ele era a chave de todos aqueles ensinamentos, de todos aqueles costumes, porque dentro de cada ritual tinha uma tipologia, e toda essa tipologia apontava para Cristo. O Cordeiro é um tipo de Cristo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos em Cristo todos os mistérios da lei. Todos os mistérios da lei está em Cristo. Por isso que Moisés disse que era para o povo ouvir a este profeta. Só que na época que esse profeta veio, Jesus Cristo, ele
ele teve dificuldade de arrebanhar o povo do seu povo, os fariseus, doutor da lei, os mais religiosos. Por quê? Porque eles estavam na letra da lei, Eles não estavam com a revelação da lei. Por isso que Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque o povo estava na velhice da letra. Na velhice da letra. Por exemplo, pegaram uma mulher em adultério, a lei dizia, a lei mesmo, dizia, só que isso aí já é até uma lei civil, que era a forma de como a nação israelita tratava de algumas transgressões, né? Até porque o adúltero, ele transgride contra o casamento. Além de ser um pecado espiritual, porque peca contra Deus, todo pecado, né, vai de encontro a Deus, mas era uma transgressão mesmo de cidadania. O adúltero estava transgredindo contra o seu próprio casamento. Amém? Então, a lei dizia que o adúltero era apedrejado. Aí eles queriam ficar na velhice da letra, queria ficar na letra, pegar a pedra e apedrejar. É tanto que eles pegaram uma mulher em adultério, levaram até Jesus, todos, do maior até o menor, estavam com uma pedra na mão. Por quê? Porque eles estavam na velhice da letra, e a letra mata. Mas eles não tinham a revelação do que Jesus queria trazer com toda aquela lei que foi instituída, seja ela civil, seja ela cerimonial, seja ela espiritual. Jesus Cristo queria mostrar que o salário do pecado é a morte, né? Quando o Senhor trouxe a lei para Moisés, se alguém adulterar vai ser apedrejado. Quer dizer o quê? O adultério é um grande pecado, e até entre vocês é um pecado, porque o adúltero, ele transgride contra o casamento. Então, vai ser apedrejado. Qual era a mensagem espiritual que Deus queria trazer para o povo de Israel? Que o pecado traz a morte. Por isso que em Romanos 6:23, Paulo, que não vivia na velhice da letra, mas tinha a revelação do Espírito dentro da letra, disse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito dado por Deus é a vida eterna. Olha aí, é a vida eterna. Edivaldo Moreira, um grande abraço, meu querido. Deus abençoe aí a agência de turismo Edivaldo Moreira. Sempre quando eu viajo eu vou na agência dele, agência abençoada. Então, amados, o que acontece? Jesus Cristo queria mostrar através da lei de Moisés que aquilo era um pecado e que o salário do pecado é a morte. Só que eles queriam continuar com aquilo como se fosse apenas uma lei cívica, uma lei do homem. Aí Jesus Cristo disse, olha, vocês viram o que foi dito aos antigos para não adulterar? Por quê? Porque Jesus sabia que quem adulterasse seria apedrejado. Você viu o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente? Pois eu digo que se algum de vocês olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, já adulterou com ela. Ali Jesus Cristo quis mostrar que quando vem a prática de um adultério, é porque o adultério já iniciou no coração da pessoa e que a pessoa precisa ser liberta por dentro primeiro. Uma pessoa não vai deixar o adultério sem antes ela ter no coração a conscientização de que aquilo não é bom e que ela vai renunciar àquilo, vai se arrepender, vai até sentir tristeza por ter vivido uma vida de adultério, porque arrependimento é isso, é você ficar triste com aquela atitude que você achava que era boa, que você achava que era certa, você achava que era uma atitude boa aos seus olhos. Por isso que Salomão disse que há caminhos que parecem ser bom aos olhos do homem, mas o final é morte. Então você vai pensar que aquilo é bom, mas quando você se conscientiza que aquilo não é bom, que aquilo está denegrindo o seu caráter, que você está até transgredindo contra o casamento da outra pessoa, a qual você é o adúltero,
e você ainda vai se conscientizar que aquilo não agrada a Deus, aí você vai fazer que nem o filho pródigo. Pequei contra os céus. E quem é que está nos céus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pequei contra Deus. Entendeu? E você vai reconhecer o seu pecado. Por isso que Jesus Cristo, ele trouxe outra mensagem. Ele não trouxe essa mensagem. Pecou, morreu. Pecou, vai ser apedrejado. Porque essa era a mensagem da lei. Pecou, morreu. Pecou, vai ser apedrejado. Pecou, vai ser castigado. Não. Ele trouxe outra mensagem. Por isso que Moisés disse que esse profeta era um profeta que ia ser despertado por Deus. E era para o povo ouvir esse outro profeta, que é o profeta maior do que Moisés. Esse outro profeta, ele trouxe uma mensagem assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, eu sei que vocês são adúlteros, eu sei que vocês são mentirosos, eu sei que vocês são prostitutos, eu sei que vocês são pecadores. Por isso que o anjo falou para Maria que ela estaria esperando um filho e esse salvaria o seu povo, o povo de Israel, dos seus pecados. E o seu nome seria Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele não veio condenar, ele veio salvar. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e que ninguém se perca. Então, Jesus Cristo, ele trouxe uma mensagem mais assertiva do que a mensagem de Moisés. Por isso que Paulo fala que a lei serviu de aio para a graça. Por isso que Paulo fala que a lei é boa, porque ela veio para revelar o pecado. A lei veio para mostrar que os filhos de Israel, assim como os gentios, assim como as outras nações, precisavam de redenção, precisavam de salvação, porque a Bíblia diz que nenhum dos homens cumpriu a lei, nenhum. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Por isso que ele diz que veio cumprir a lei e os profetas. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Ele cumpriu a lei. Então, amados, é maravilhoso a gente olhar para Cristo, porque Cristo é o cumprimento da lei, Cristo é o cumprimento dos profetas, Cristo é o profeta maior, ele é o profeta profetizado por Moisés, e Cristo, ele veio trazer uma mensagem espiritual. Só que o povo ficava confrontado com o ensinamento dele, porque o povo não via a revelação que ele trazia da própria lei. O povo só interpretava a lei na letra. Por isso que Paulo fala sobre a velhice da letra. Por isso que Paulo fala que a letra mata. Bem assim é cristãos nos dias atuais de hoje, que lê a Bíblia, mas não tem a inspiração da Bíblia. Lê a Bíblia, mas não tem o entendimento espiritual. Lê a Bíblia, mas não tem o conhecimento revelado. Aí às vezes querem viver um evangelho taxativo, religioso, porque não tem a revelação da palavra. E a palavra é luz, a palavra vem para revelar, para iluminar. Por isso que Davi disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Porque a palavra, ela vem para iluminar, para revelar, para esclarecer. E tem muitas pessoas que eles são que nem os judeus, fica só na velhice da letra e a letra mata. Paulo disse: mas o Espírito vivifica, porque nós temos que ter um encontro com Cristo, temos que ser ressuscitados espiritualmente, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos dê entendimento das Escrituras. Você vê que o eunuco estava lendo, e Filipe disse: você entende o que você lê? Aí ele disse: eu não sei se o autor está falando dele mesmo aqui, ou se está falando de outro profeta. Por quê? Porque ele estava lendo, mas não estava tendo a revelação da leitura.
É que nem quando você lê o Salmo 22, Davi dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Davi teve uma experiência de abandono, só que dentro daquela experiência o Espírito Santo estava inspirando ele para escrever o sofrimento que ele passou, para poder trazer o futuro sofrimento do Messias. Porque a leitura do Salmo 22, ela mostrava o sofrimento do Messias, que se cumpriu quando Jesus Cristo estava no alto da cruz do Calvário, perto da hora nona, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, isso é a revelação da letra, isso é a revelação da palavra. Por isso que tem pessoas que, por falta de conhecimento, por ignorância religiosa, diz: o Antigo Testamento não existe mais. A lei foi acabada. Não. Quando você lê, mesmo aquelas partes da lei cerimonialista, da lei cívica, dada para a nação israelita, se você trazer para o lado espiritual, você vai ver o quanto Deus quer falar com você. Eu tenho uma passagem até que eu preguei aqui na igreja uma vez, que diz que quando a casa dos judeus ficasse com tipo uns limos, né, nas paredes, uma praga que dava nas paredes, né? Aí o sacerdote entrava e tinha que limpar a parede com água. Então, se a gente trazer isso para o mundo espiritual, que eu já preguei sobre isso, a gente vê que a nossa casa espiritual também, às vezes, vem coisas para impregnar, e a gente tem que pegar a água da palavra, a água de Cristo, e limpar o nosso coração, que é a casa espiritual de Deus, porque Deus habita no nosso coração. O nosso coração é templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Então, não tem essa, o Antigo Testamento não precisa mais. É por isso que tem pessoas que dizem assim: devolver o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não. É a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é boa. Apenas o que o povo não tinha era a revelação do porquê Deus instituiu a lei. A lei veio para mostrar para aquele povo que era chamado povo de Deus, para mostrar para eles que eles eram pecadores, que eles eram pessoas que precisavam da ajuda de Deus. Então, a lei veio para apontar a Cristo, porque Cristo seria e é a saída daquele povo, porque aquele povo só ia ter realmente uma comunhão viva através do sacrifício de Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, em certo momento do seu ministério, que ele veio primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os primeiros que Jesus quis tratar, não foi os fenícios. Por isso que a mulher cirofenícia se humilhou. Ele disse: nossa, eu nunca vi tanta fé. Mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, ele falou. Mulher, grande é a tua fé. E o centurião romano, que ele disse assim: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel eu vi tanta fé. Porque ele veio primeiro tratar com o povo de Israel, o povo que tinha a lei. Ele queria mostrar a revelação da lei, mas o povo estava na carne, estava na velhice da letra. E eles estavam mortos espiritualmente por causa da letra, e a letra mata. A letra mata. Por isso que cristão que não tem revelação da palavra, ele é um cristão morto espiritualmente. Ele é bom de obedecer costumes. Ele é bom de cumprir uma liturgia. Eu já vi cristão, canta o hino da harpa, uma liturgia toda. Tem que andar assim, aí anda todo assim na indumentária certa. Mas, meu irmão, vai conversar com ele. Cru, não crê nos mistérios de Deus. Vai conversar com ele. Prega sobre tanta santidade exterior, mas tem mágoa, é rancoroso, é briguento.
entendeu? E se esconde por detrás de uma religiosidade. Por quê? Porque a letra mata, não tem a revelação do Espírito, não tem o amor de Deus derramado no coração, não tem a liberdade do Espírito para adorar, para ser tomado pelo Espírito Santo. Se vê um irmão cheio do Espírito Santo de pé, com a mão levantada, pulando, aí já se escandaliza. É que nem Mical. Quando Mical viu que Davi tirou as vestes de rei, as vestes reais, e estava só com um éfode de linho, dançando nas ruas de Jerusalém, diante da arca que estava sendo trazida, ela se escandalizou. Ela não estava ali com espiritualidade para ver que ele estava adorando, que ele estava se despojando de ser rei, se despojando dele mesmo e naquele momento adorando como um simples e humilde servo. Então a Bíblia diz que Mical ficou estéril. Então crente que não crê nas coisas espirituais, crente que não tem a revelação de Deus, ele é estéril, ele não dá fruto. Ele não germina, ele não gera, porque é estéril. Coloca aí, crente que vive da letra é estéril. Pode colocar nos comentários. Crente que vive da letra é estéril. Então, amados, Jesus Cristo, ele verdadeiramente... ele veio trazer a revelação espiritual. Ele sabia que as palavras espirituais seriam um alimento para o povo. Por isso que ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Por isso que ele disse para Satanás na tentação do deserto: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amados, Jesus Cristo, ele tinha revelação dos mistérios da lei, das profecias do profeta. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Jesus Cristo é o X da questão bíblica. O centro da Bíblia é Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que Jesus uma vez olhou para os anciões, né, aqueles que tinha mais ainda fixação pelos escritos, pela letra. Ele disse assim: vós invalidaste o meu mandamento, que o mandamento dele era o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo. Esse era o resumo da lei, era a revelação da lei, era o amor, né? Vós invalidaste o meu mandamento por causa da vossa tradição, porque a velhice da letra gerou no coração deles uma tradição. E essa tradição gerou a doutrina de homens. Você vê que o profeta Isaías já profetizava sobre a doutrina de homens. Por quê? Porque além deles engessarem a lei, eles ainda tiraram outros dogmas dentro dos dogmas da lei. Ou seja, eles acrescentaram dogmas à lei. Aí é quando surgiu os fariseus, que já veio com acréscimo de dogmas da lei mesmo. Os saduceus, os zelotes e outras seitas judaicas que permeavam o povo de Israel nos tempos de Cristo. Aí é quando veio a doutrina de homens. Você vai ver que muita doutrina ali dos fariseus não era nem mais puramente da lei, era já dogmas acrescentados. Por isso que uma igreja que ela não tem a revelação da palavra, ela cria dogmas e ela acrescenta dogmas em cima de dogmas. Foi o caso da igreja apostólica romana, católica apostólica romana. Quando a gente vê a igreja católica apostólica romana, não tem nada a ver com o ensinamento de Cristo, com a igreja primitiva. Por quê? Porque eles tiraram dogmas dentro de dogmas. Então, o Senhor falou que nem um tio, nenhuma vírgula, nenhum J seria tirado da lei. Por quê? Porque eu não posso tirar um tio da lei, eu não posso tirar um J da lei, eu não posso tirar uma vírgula da lei. A única coisa que eu posso tirar da lei é revelação. Alabaracandarábia. Coloque aí.
A única coisa que eu posso tirar da lei é a revelação. Podem colocar. A única coisa que eu posso tirar da lei é a revelação. Por isso que Paulo disse, olha, eu sou benjamita, eu sou fariseu de fariseus, eu sou doutor. Mas a única coisa que Paulo tirou da lei foi revelação. Pensa um homem que teve revelação. Ele disse, foi-me dado um espinho na carne por causa da excelência das minhas revelações. Glória a Deus. Então, amados, é forte, é muito forte. A única coisa que eu posso tirar da lei é revelação espiritual. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Por quê? Porque só o Espírito Santo para nos trazer os mistérios da palavra. Só o Espírito Santo para nos dar entendimento da palavra. Só o Espírito Santo para nos ensinar a palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. E Paulo disse que nós temos que ser obreiro, que não tenhamos do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra. Por isso que uma vez Jesus Cristo falou para esses homens da lei. Ele disse assim, vocês estão querendo tirar a chave da ciência? Eu já preguei nesse versículo, quando Jesus Cristo diz que aqueles homens queriam tirar a chave da ciência. O que é a chave da ciência? É a interpretação debaixo da revelação do Espírito Santo da lei. O que é a chave da ciência? A interpretação por revelação das palavras dos profetas, dos escritos de Gênesis, dos escritos de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, de Josué. Quando você lê o profeta Josué, né? Aliás, o livro de Josué, melhor dizendo, você vê ali Josué e o povo destronando reis, expulsando um povo que vivia na idolatria, que praticava sacrifício de criança, que praticava prostituição, adultério, que praticava vários tipos de abominações, feitiçaria, necromancia. O Senhor revelou para o povo no deserto que eles praticavam tudo isso, que não era para o povo seguir o costume deles. E você vê Josué matando esse povo, destronando reis. Por quê? O que é que Deus queria mostrar? Deus queria mostrar o que ele mostrou para o apóstolo Paulo, através da revelação de Cristo. A revelação de Cristo para o apóstolo Paulo foi: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, antigamente matava os reis, endemoniado, pagão, matava as nações pagãs, destruía porque era um povo ruim, pecador, um povo que estava se afogando no pecado e queria levar os outros para o pecado. Mas agora não. Agora a vossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Vocês agora vão expulsar, não é os cananeus e os heteus, é os demônios. Vocês agora vão destronar, não é as lideranças das nações, é os principados que estão por detrás dessas nações. Aí a gente vê no livro de Josué, trazendo agora para a revelação de Cristo, porque Cristo é a chave da ciência espiritual. Davi disse: tal ciência para mim é maravilhosíssima que eu não posso alcançá-la, porque só o Espírito Santo para nos dar a revelação dessa ciência e nos ensinar os mistérios da palavra. Então você vê no livro de Josué um livro de batalha espiritual. Quando eu leio o livro de Josué, eu vejo ali um livro de batalha espiritual. Quantas das vezes eu estou para possuir Jericó e tem muros grandes na minha vida, barreiras enormes, e eu tenho que marchar, e eu tenho que gritar, e eu tenho que obedecer a Deus para que as muralhas caiam ao chão. Quantas das vezes a gente tem que expulsar os heteus que quer cativar a nossa família, os heveus que quer influenciar os nossos filhos para os costumes pagãos,
para os pecados das nações, para os vícios, para as drogas, para o crack, para a prostituição, para tanto tipo de coisa pervertida sexualmente, de coisas pervertidas socialmente, para o roubo, para o furto, para o engano. Então, nós temos que expulsar esses cananeus através da oração, expulsando esses demônios que influencia uma família, influencia uma pessoa, influencia um bairro, uma nação, porque estão debaixo de comandos de principados, comandos de potestades, comando dos príncipes das trevas desses séculos. São hostes espirituais da maldade, e eles comandam esses demônios que vivem aqui na terra, influenciando a mente humana, a família, com tanto tipo de inovações, com tanto tipo de tradições e culturas satânicas, demoníacas, mentirosas. Entendeu, amados? Então nós precisamos estar ouvindo esse profeta maior. Moisés disse: olha, o Senhor vai despertar outro profeta, e é esse profeta que vocês vão ouvir. E quem é esse outro profeta? Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus Cristo, e Ele me fez nascer de novo, Ele me ressuscitou, e eu ouço Ele. E tudo que Ele fala para mim é dentro da palavra, porque a palavra é a base da revelação. A palavra de Deus é a fonte da revelação. Coloque aí nos comentários: a Bíblia Sagrada é a fonte de toda a revelação. Coloque aí: a Bíblia Sagrada é a fonte de toda revelação. Aí às vezes o povo quer revelação, o povo do mundo. Aí vai querer pesquisar os segredos dos incas, vai querer pesquisar o segredo dos cavaleiros templários, vai querer pesquisar o segredo do povo do Antigo Egito, vai querer pesquisar o segredo do povo da antiga Babilônia. Entendeu? Porque querem revelação, querem conhecimento espiritual. E quem é que vai se mostrar para esse povo? Os demônios. O mesmo demônio que atuou na escola de mistérios do Egito, o mesmo demônio que atuou na ciência dos astrólogos, dos magos, dos caldeus, o mesmo demônio que atuou nos costumes dos povos incas. Entendeu? Porque essas gerações passaram, impérios passaram, nações passaram, mas os principados são o mesmo. Esses principados, eles só renovam a estratégia. Parece coincidência, mas não é. O mesmo tipo de deusa egípcia que tinha um menininho com a cara do sol é a mesma semelhança da estátua de Nossa Senhora Aparecida, que tem um menino Jesus com o rostinho do sol. Então ele só renova a estratégia, mas sempre com o mesmo objetivo: desviar as pessoas de Deus para a idolatria, para a inclinação aos ídolos. Surdos, mudos e cegos, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. E no Salmo 115 está escrito que quem adora esses ídolos tornarão semelhante a eles. Eu mesmo, quando eu adorava os ídolos, eu era cego que nem eles, eu era surdo que nem eles, eu era mudo que nem eles, era parado que nem eles. Por quê? Porque eu não tinha visão espiritual. Uma das maldições da idolatria é a cegueira espiritual. Eu não ouvia a voz de Deus, porque uma das maldições da idolatria é você não ter audição para ouvir a palavra.
Por isso que Jesus Cristo disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem o ouvido espiritual. Eu não conseguia falar das grandezas de Deus. Eu só repetia uma reza, um credo religioso. Por quê? Porque uma das maldições da idolatria é deixar eu inibido em relação a falar, a adorar, a expressar a grandeza de Deus. Tem pessoas que dizem que são cristãos, mas quando é convidado para estar no canal de televisão, eles não conseguem expressar. Para quê? Para agradar o homem que está dirigindo lá aquele programa, para agradar a visão espiritual do canal de TV, para agradar o mundo. E a Bíblia fala que é para agradar a Deus. A Bíblia diz que o soldado que milita bem não se embaraça com o negócio dessa vida, mas antes agrada aquele que o alistou para a guerra. Nós temos que agradar a Deus porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, amados, é isso aí, os irmãos já estão colocando. A Bíblia Sagrada é a fonte de toda a revelação. Se você ainda não compartilhou esta live hoje, compartilha. Começa a compartilhar em todos os grupos. Vá compartilhando. Que eu sinto que as pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus, pregada, ensinada e exortada. Então Jesus Cristo disse: olha, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. E eu acho tremendo aqui porque Moisés prepara o coração do povo, da nação israelita, que estava ainda ali sendo formada no deserto. Moisés prepara o coração daquela nação para receber o profeta maior. Irmãos, e os ensinamentos de Cristo é tão profundo que quando você lê com a mente espiritual, você extrai tantas coisas. Eu estava lendo os livros do Augusto Cury, ele traz uma psicologia moderna, e eu percebi que a amplitude da psicologia moderna dele foi tirada dos evangelhos de Cristo. Então, para você ver que em Cristo está toda a ciência, toda a psicologia, em Cristo está todo o conhecimento, em Cristo está todo o amor, toda a alegria, toda a paz, em Cristo está todo o entendimento espiritual. Glória a Deus. Amém, irmã Iraci, ali do Tocantins. Dá um abraço no Manelão. Vamos estar orando pelos seus filhos, querida. Um abraço aí do pessoal do Tocantins. Então, amados, é forte, é muito forte, porque nós temos que verdadeiramente, nós temos que ter a comunhão com o Espírito Santo de Deus para a gente ouvir o profeta maior. E Jesus Cristo, ele trouxe tantos ensinamentos. Às vezes uma frase de Jesus Cristo, uma frase que ele falou, dá para o homem que recebe a revelação escrever um livro de 1000 páginas. Só através de um versículo revelado. Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando ele fala isso, pronto. Ali ele está dizendo: não se desgaste, não tenha preocupação excessiva, não deixe que aquilo que está lhe entristecendo, lhe angustiando, roube o seu dia de amanhã, o seu dia de depois de amanhã, o seu dia de hoje. Então os ensinamentos de Cristo, quando você tem a mente de Cristo, a revelação do Espírito Santo, quando você ouve o profeta maior, meu irmão, você tem dentro de você uma fonte de vida, e você é um cristão cheio de vida.
vida. Você é aquele cristão que diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Você é aquele cristão que diz: eu sou mais que vencedor. Você é aquele cristão que diz: eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Você é aquele cristão que já tem a vitória na mão. Alabarachandarábia. Receba aí a revelação de Cristo e seja ousado. Temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Temos ousadia para pregar. Seja ousado para viver, para comunicar, para falar. Aleluia! Aquilo que vem da parte do Espírito Santo de Deus. E você vê que essa palavra aqui, falada por Moisés, ela é revelada para Pedro. Pedro, ele começa os sermões de pregação dele, primeiramente no dia de Pentecostes, depois em outra ocasião, quando o paralítico é curado, né? Aquele paralítico que ficava na porta do templo, chamado Formosa. Vamos para Atos dos Apóstolos, amém? Você vai ver que Pedro teve essa revelação dessa palavra, quando Moisés disse que havia um profeta e que era para o povo ouvir esse profeta. Esse profeta é Jesus Cristo, amém? Por isso que eu estou falando da revelação de Cristo ao coração daquele que é espiritual. Pedro vai falar isso na sua segunda pregação, que é após a cura do coxo. É Atos 3, versículo 22 e 23. Aqui é a pregação de Pedro, tá bom? Atos 3, versículo 22 e 23. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Você vê que Pedro aqui estava pregando sobre Cristo, sobre arrependimento, estava pregando sobre o perdão de Deus através de Cristo. Aí de repente ele cita Moisés. Aí o versículo 23 diz, né, Pedro ainda pregando ainda: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Aqui é onde entra agora revelação na palavra. Como eu falei, no tempo da lei, adulterou, é apedrejado, é morto, né? Agora, isso aqui Pedro está falando de lei. Se vocês não ouviram o profeta que é Cristo, porque Pedro está querendo falar para o povo que Cristo é o profeta maior do que Moisés. E é esse profeta Jesus Cristo que o povo tem que ouvir. Mas aqui, ele está falando de um contexto da letra, da velhice da letra da lei? Não. Aqui ele está tirando uma revelação espiritual dentro da letra das Escrituras. Porque a lei é as Escrituras de Deus. E as Escrituras de Deus, ela sempre vai emanar revelação. As Escrituras de Deus é espírito e vida. Jesus Cristo disse: as minhas palavras são espírito e vida. Aí Pedro diz: e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, né, que é Jesus Cristo, será exterminada dentro do povo. O que é que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo dizer assim: olha, quem não ouvir Jesus Cristo e não querer saber do seu amor, do seu perdão, não querer ser salvo com ele, vai ser exterminado. Como? Nessa vida não, porque nessa vida é para a gente amar um ao outro, é para a gente perdoar um ao outro, porque o dia da vingança pertence a Deus, está escrito. Mas aqui esse povo vai ser exterminado como? Indo para o inferno. Aí aqui é onde entra a linguagem espiritual. Pedro estava dizendo: olha, quem não aceitar ele vai ser condenado. E o próprio Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê em mim já está condenado. Jesus falou isso que Pedro falou aqui. Então aqui está falando agora, não é da lei que vai ter que apedrejar e matar a pessoa que não quiser nada com Deus, não.
Aqui está falando é que aquele que não fizer nada com Deus vai ser condenado. Naquele grande dia vai ser exterminado. Vai ser lançado no lago de fogo. Amém, amados? Aqui entra uma mensagem espiritual. Por isso que eu digo, nós temos que ter a revelação de Cristo para pregar o que está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porque a mensagem do Antigo Testamento e do Novo Testamento é uma mensagem só. A mensagem de Cristo, as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse que essa palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Amém? Aí Pedro continua pregando e dizendo: e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Quer dizer que Pedro está dizendo: olha, Samuel, todos os profetas anunciaram este dia. Que dia? O dia da revelação de Cristo. O dia que Cristo ia ser revelado. Porque Jesus Cristo foi revelado no coração de Pedro, no coração dos 120, no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Cristo foi revelado no coração deles. E eles agora estavam transmitindo a revelação para o povo. É tanto que na primeira pregação, quase 3.000 almas. Na segunda, 5.000. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Pedro está dizendo que a igreja é o filho do concerto. A igreja que estava aceitando a Cristo, que estava recebendo Cristo, era os filhos do concerto. Que concerto que fez com Abraão? Qual foi o concerto, a aliança? Qual foi a aliança? Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Jesus Cristo é a semente de Abraão, e através de Jesus Cristo todas as nações, todas as famílias da terra podem ser salvas, curadas. É por isso que Jesus decide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. E é por isso que a gente somos fogo para as nações, porque a gente vai levar para as nações cura, salvação, graça, a palavra de Cristo. Glória a Deus. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Quem é Jesus aqui? O profeta maior do que Moisés. Primeiro enviou a voz. O que foi que eu falei no início da pregação? Que Jesus Cristo veio tratar primeiramente com Israel. Só que João vai dizer o quê? Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Aí por isso que Jesus Cristo vai dizer: os primeiros, que eram eles, da nação de Israel, serão os últimos. Por isso que a nação de Israel, ela vai ser salva de modo geral, porque tem judeus que são salvos de forma parcial, tem tantos judeus cristãos, né? Mas de modo geral, a nação de Israel só vai ser salva no final da grande tribulação. Por quê? Porque os primeiros serão os últimos. Ele veio primeiramente a tratar de Israel, mas veio para o que era seu e os seus não o receberam. Glória a Deus. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, ou seja, a nação de Israel, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, a mensagem de Cristo é: arrependa dos pecados. Se arrepender dos pecados é se desviar do pecado, é se desviar da maldade. Diga assim: quando eu aceito a Cristo, eu sou um desviado da maldade. Tá bom? Quando eu aceito a Cristo, eu sou um desviado aí da maldade, tá bom? Quando eu aceito a Cristo, eu sou um desviado, da maldade. Porque Jesus Cristo, ele veio para desviar a maldade dos corações dos filhos de Israel. Só que essa mensagem, ela não ficaria restrita apenas à nação de Israel. Mas o desejo de Cristo era que a nação de Israel fosse a nação pregadora dessas verdades para as outras nações. Mas como a maioria dos judeus não receberam a Cristo, nem a mensagem, a revelação de Cristo, o Senhor levantou os gentios. Deus chamou o apóstolo Paulo, natural da tribo benjamita. Ele fazia parte do povo de Israel, das 12 tribos. Chamou o apóstolo Paulo para ser pregador dos gentios.
para levar a mensagem aos reis, às nações. Por isso que o Senhor falou para Ananias: vai e diga para ele que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome para os reis, para as nações. Glória a Deus. E aqui a gente vê Jesus Cristo, o profeta maior. Você quer ter vitória? Não ouça o conselho dos ímpios. Ouça o profeta maior. Você pode ler a Bíblia, você pode se converter de todo o seu coração e passar a ouvir a voz de Cristo. Você pode ter intimidade com Cristo, comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo trazer as mensagens de Cristo para o seu coração, para a sua vida. Então você quer ter uma vida de sucesso? Ouça o profeta maior. Você quer ter um casamento abençoado? Ouça o profeta maior. Você quer ter a vida eterna? Ouça o profeta maior. Pedro disse: para onde irei eu, se só tu tem palavras de vida eterna? A mulher samaritana ouviu o profeta maior. Vai chamar o teu marido, mulher. Eu não tenho marido. E realmente, ela tinha homens, mas não tinha marido. Ou seja, não estava casada. Não era casada. Só tem marido quem é casado. Só tem marido quem é casada. Glória a Deus. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque já tivesse 5 homens no caso, e o que tem ainda não é o teu. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Sabe por que a vida daquela mulher mudou? Porque ela ouviu o profeta maior. Então você quer que Deus mude sua história, sua vida? Ouça o profeta maior. Eu já vi pessoas dizer que terminou com um casamento porque ouviu um profeta. Mas o profeta maior fala o quê? Até que a morte os separe. Deus só permite o divórcio quando é um caso de adultério. Agora você vai desistir do seu casamento por outros motivos e não vai lutar? Meu amado, minha amada, ouça o profeta maior. Quando você ouve o profeta maior, você tem a palavra de vida, você tem a palavra de sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria edifica a sua casa. E quando você vai ler o contexto de Provérbios 8, você vai ver que a sabedoria é Cristo. Então, quem ouve é Cristo tem sabedoria. Quem ouve Cristo tem o conselho da palavra. A Bíblia diz o quê? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro. Aleluia! Quem ouve o profeta maior tem a palavra de conselho, porque ele é o conselheiro. Às vezes, quando eu vou aconselhar alguém, eu fico ali ouvindo a pessoa, ouvindo. Se Deus não me der um conselho, eu não falo nada. Eu digo: minha irmã, eu vou orar por você. Eu estava pregando no culto de quinta-feira aqui, e eu falando das experiências que eu estou tendo esses dias, porque, irmãos, o meu trabalho na obra com a pandemia dobrou, porque eu estou atendendo muitas pessoas, muitas pessoas que assistem essas lives, e as pessoas pedem meu celular, meu WhatsApp pelo Messenger, pelo bate-papo do Instagram, até por comentários do YouTube e do Facebook, e eu estou atendendo muita gente do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da Índia, da África. Muitas pessoas eu estou atendendo. E eu falando de algumas experiências que eu estou tendo esses dias, e as pessoas me pedem um conselho, e o próprio Cristo, o profeta maior, ele está trazendo a revelação do conselho para eu poder aconselhar a pessoa. Teve algumas situações que as pessoas falaram: nossa, pastor, isso que o senhor falou foi o que o psicólogo falou, e o senhor ainda falou mais explicado. Nossa, pastor, isso que o senhor falou foi o que Deus estava colocando no meu coração. Nossa, pastor, isso que o senhor falou sobre minha vida profissional tem um ramo dessa área dentro do
do meu trabalho e pode ser minha porta de escape. Agora, por que eu consigo ser assertivo no conselho? Porque é o Espírito Santo que tem me dado a palavra de conselho. A Bíblia diz lá em Isaías 11:2 que o Espírito Santo é um espírito de conselho. Quem foi o conselheiro de Faraó? José. Quem foi o conselheiro dos reis na Babilônia? Daniel. De Ciro, de Dario, Daniel. Quem foi o verdadeiro conselheiro de Artaxerxes? Amã foi enforcado porque não tinha conselho nenhum. Mas quem foi o verdadeiro conselheiro? Mardoqueu. Labaracandarabia-Asté. Quem foi a conselheira de um lar que foi destruído? Noemi. Através do conselho dela, ela levantou Ruth e levantou descendente para sua geração. Abigail, Jonatas, conselheiro de Davi e Davi de Jonatas. O Espírito do Senhor é um espírito de conselho. E quando eu não tenho o conselho vindo do profeta maior, que é Jesus Cristo, eu me calo, eu digo, eu vou orar. Até porque às vezes nós entramos em questões alheias. E o Espírito Santo fala, por intermédio de Salomão, que quem se intromete em questões alheias é a mesma coisa de estar segurando na orelha de um cão, ou seja, de um cachorro brabo. Entendeu, amados? Então, às vezes a gente termina até pela necessidade que o povo tem de pedir conselho, a gente termina até entrando em situações familiares, e um tem uma visão, o outro tem outra, e você está ali como conselheiro. Então tem situações que eu nem entro em questão. Por mais que eu esteja ali vendo o lado A e o lado B, e vendo onde tem a controvérsia de um lado e de outro, onde tem a falha de um lado e de outro, mas o Espírito Santo às vezes não deixa eu entrar. Porque aquele que intromete em questões alheias é a mesma coisa de alguém que segura na orelha de um cão. E às vezes o Espírito Santo de Deus, ele só me dá uma direção. Sabe que direção? Orar e interceder. Eu digo, irmãos, vamos orar. Vamos orar, o negócio aqui é oração. E ali, para a glória de Deus, amém, irmã Zenade. Irmã Zenade é um vaso de Deus ali de Aracaju, Sergipe. Um grande abraço, dá um abraço no presbítero Antônio e na família, minha querida. Então, amados, o Senhor só me dá uma direção de orar. E às vezes quando eu vou orar, olha o Espírito Santo trabalhando de um lado da família, olha o Espírito Santo trabalhando de outro lado da família, olha a família se resolvendo, olha a família renovando a aliança, olha a família se abraçando. E se eu fosse tomar partido? Aí ele se resolvia e eu ficava mal. Eu digo assim porque todo mundo tem um início, e eu já tomei partido de grupo de igreja, já tomei partido de família, já tomei partido entre 2, 3 irmãos. Irmão, o certo é ouvir o profeta maior, é a mensagem da noite, né? Ouvir o profeta maior. Quem chegou depois, eu aconselho a assistir essa live do início, ou então mais tarde ela vai estar lá no YouTube, você vai lá no YouTube e assiste ela, porque eu sinto que essa live está sendo uma live assim de direção, de revelação de Deus para você ter vitória no seu caminhar, na sua história, na sua vida. Decamastro. Eu vou ministrar agora na sua vida. Eu vou colocar um hino aqui abençoado. Que eu vou ministrar na sua vida nesta hora, amém? Vou ministrar na sua vida e a gente vai orar juntos.
como nós pregamos sobre o profeta maior, vamos ouvir um hino bem cristocêntrico, as 3 coroas, que fala da coroa maior que foi a de Cristo, amém? A coroa maior que foi de Cristo. E nesse momento eu vou ministrar na sua vida e vamos orar juntos. Glória a Deus. Vá meditando aí na letra desse hino, que a gente vai orar daqui a 2 minutinhos. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das 3 coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas 3 qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue dos espinhos Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Alcançar mais alto. Usava esta coroa de espinhos, morreu, ressuscitou. Eu sei que através dessa palavra Deus alcançou muitos corações. O Espírito Santo está ministrando nos lares, nas mentes, nas famílias, nas casas. Porque a palavra de Deus ela chega com águas arrebentando no deserto. A palavra de Deus ela chega com fonte de vida, com cachoeira de poder. Alabara súbia, com chuva de bênção. Tarabanaia da Camacho, Imanahaya, Subinetete, Rimicanchui, pra. Oh, glória. Amém, irmã Juliette, obrigado. Dá um abraço em todos. Amém. Queridos, antes de nós orarmos e ministrarmos, dá um abraço na missionária Vera Lúcia, amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos e ministrarmos, eu gostaria de falar sobre a campanha que nós estamos fazendo do voto de R$1.000 e pessoas que estão dando ofertas voluntárias e pessoas que estão dando até ofertas maiores do que R$1.000 para nos ajudar a comprar esse lote aqui. O lote dessa casa que eu moro há 14 anos é o mesmo lote aqui da igreja, né? Igreja grande, tem uma estrutura muito boa, tem a garagem subterrânea embaixo, uma bênção.
Então, essa semana a minha prima Lucy Gleice, que eu ganhei ela para Jesus através das lives, ela mandou mais de R$ 200 de oferta. E ela falou, primo, nós vamos conseguir comprar esse lote, né? Eu fiquei muito animado ali com a fé dela, né? Nós estamos na mesma fé, todo mundo junto, e vamos conquistar essa vitória. Hoje uma amiga minha da Alemanha ligou para saber como estava o andamento, eu falei com ela, e a doutora Elci é uma amiga minha já de alguns anos, e eu estou orando por ela, pelas filhas dela, estamos fazendo uma campanha. E a doutora Elci, ela é da clínica Reabilitarte, é uma clínica odontológica. Teve uma vez que eu precisava fazer um tratamento de mais de R$ 1.000, e ali ela cobrou só a coroa, R$ 300, e foi de graça, eu paguei só pela coroa, uma benção, me abençoou ela. E ela tem vivido algo na clínica dela que foi algo que Deus me mostrou quando eu a conheci. E Deus cumpriu, graças a Deus por isso, que a palavra é dele. Então, a clínica Reabilitar da doutora Elci está no edifício Pátio Capital, todo mundo sabe, né? No Pistão, no edifício Pátio Capital 603, tá bom? Quem desejar o telefone dela para ir lá fazer uma consulta odontológica, né? É o 981 45 90 13. É só entrar em contato comigo que eu passo pelo zap, tá bom? E a doutora Elci também está aqui na lista, ela vai contribuir também nessa empreitada aqui da compra do lote. E Deus está levantando cada dia pessoas novas para esse propósito, amém? E aqui está, né, a lista, o relógio de oração está orando direto. E eu e os obreiros também estamos orando direto por essa lista aqui, amados, para que Deus venha abençoar poderosamente todos que estão contribuindo, todos que estão ajudando, para a glória de Deus. Nós vamos orar neste momento, amém? Deus, nós estamos na Tua presença, queremos apresentar os Teus filhos que têm ouvido a Tua palavra, aqueles que assistem pelo YouTube, pelo Facebook, que o Senhor venha visitá-los de uma maneira especial, ministrando, Pai, na vida deles, a mensagem revelada em amor pelo Teu Espírito Santo, fazendo arder os vossos corações com o poder da palavra, com o fogo do Espírito, com a graça de Cristo, revelando os mistérios do Senhor, revelando, Pai, a salvação, a vida eterna. Meu Deus, aqueles que estão doentes, Pai, esses dias eu estou orando por muitas pessoas que estão doentes, pessoas que precisam de milagre mesmo, Pai, de milagre, de cura. Outros o Senhor, Pai, tem preparado e levado. Já ontem eu orei por uma senhora que teve uma queda e o fêmur quebrou e ela morreu, mas ali foi o Senhor preparando e levando, porque muitos o Senhor está acolhendo, meu Deus. Meu Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha curar os enfermos. Pai, aqueles que estão sendo acometidos da Covid. Meu Deus, eu quero apresentar já a variante da Covid-19. Meu Deus, vai repreendendo este mal, vai repreendendo esta praga, Pai, no nome de Jesus, esta mortandade, Senhor, e vai trazendo cura, Pai, que no meio dessas pandemias o Senhor traga o poder de Cristo no meio da igreja, no meio do povo, para o teu povo ministrar cura e as pessoas ser curadas, e as pessoas ser curadas, e esse vírus ir se enfraquecendo, Pai. Também, meu Deus, toma a direção dessas vacinas, toma em tuas mãos, o controle é teu, o poder é teu, é o Senhor quem dá a inteligência, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem faz todas as coisas. Por isso, meu Deus, vai dando, Senhor, o controle, Pai, dessas vacinas, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Pai, que o Senhor vai dar um basta nessa pandemia, porque eu creio que o Senhor ainda vai enviar muitos missionários e pastores para ir nos 4 cantos da terra, Pai. Nós vê a Ásia, Senhor, acompanhando pessoas que fazem missão na Índia, e a gente vê a dificuldade deles evangelizar, deles pregar, meu Deus, deles cultuar. E existem muitos países, meu Deus, onde a igreja é considerada como a igreja perseguida, mas eu creio num grande avivamento, meu Deus, que vai, Senhor, incendiar essas nações, e o Senhor vai quebrar a força do tradicionalismo, a força do pecado, a força da lei dos homens contra o evangelho, contra o poder de Cristo, Pai. Eu creio, Pai, que esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Eu creio, meu Deus,
que a sua palavra vai ser pregada com muito poder. E eu sei, meu Deus, que o Senhor está preparando muitos servos do Senhor para ir nos 4 cantos da terra. Mas, Deus, o Senhor vai dar cabo a esta pandemia para que a gente possa viajar com liberdade, pregar com liberdade, Senhor, sem estar, Senhor, com limitações por causa do contágio de um vírus, Pai. Eu creio no grande mover do Senhor, eu creio na ação de Deus, na ação efetiva do Espírito de Deus, aleluia. Vai curando, visita os hospitais, Pai, sopra, Deus, sopra, Pai, o vento da vida nas UTIs. Meu Deus, nas salas de cirurgia, nas salas, meu Senhor, da glória dos cancerosos, nas salas, Senhor, daqueles que estão internados na ala vermelha, na ala amarela. Meu Deus, vai visitando, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, vai visitando aqueles que estão de Covid, aqueles que estão tendo síndrome pós-Covid. Meu Deus, vai visitando aqueles que estão, Senhor, presos, Pai, pelo vício, pelo pecado. Preso, Senhor, pela maldade no coração, vai desviando as maldades dos corações desses, Pai, como eu preguei nessa noite, para que eles possam se dirigir para o alvo que é Cristo, para o foco que é Cristo Jesus, o Salvador. Meu Deus, vai abençoando o teu povo, vai abençoando aqueles que entraram no voto, Senhor. Muitas pessoas, Pai, empresa também contribuindo conosco, Pai, vai abençoando, meu Deus, cada empresa, vai abençoando cada comércio, vai abençoando cada irmão, cada irmã que está entrando conosco nessa empleitada, meu Pai. Abençoa, Pai, cada um dos que estão aqui nesse voto, Pai, e aqueles que estão dando contribuição. Meu Deus, uma irmã de São Paulo fez bolo para vender e mandou R$100. Meu Deus, eu vejo das mínimas coisas às grandes coisas, eu vejo o Senhor operando. Alguém está querendo vender o carro para dar o dinheiro do carro. Meu Deus, eu creio, porque eu creio, Pai, que o Senhor pode mover os corações como o Senhor moveu na igreja primitiva, onde os irmãos vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Eu creio, meu Deus, que o Senhor pode tocar em pessoas que têm 3 carros, vender um carro e trazer sem o dinheiro. Pai, tem até pessoas também que não estão dando dízimo e que não estão, congregando em lugar nenhum, então mandando dízimo para ajudar, Senhor, na compra desse lote. Então, o Senhor tem levantado, meu Deus, de todos os lados, e eu creio, Pai, que a gente vai galgar 1.200.000, porque Tu és o dono do ouro e da prata, e o Senhor vai bradar mais, o Senhor vai fazer mais, porque o Senhor é poderoso para fazer, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, vai visitando os casamentos, as famílias, vai restaurando, Pai, os casamentos, vai repreendendo o espírito de frieza, o espírito de separação, o espírito de contenda, vai abençoando, meu Senhor da glória, aleluia, os casais, as famílias, meu Deus e meu Pai, vai abençoando, meu Senhor, os pais de família, meu Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão precisando de uma porta aberta, aqueles que estão precisando de um milagre financeiro, abre as portas, que no meio dessa crise o Senhor vai fazer milagre na vida do teu povo, que no meio dessa crise, Pai, eu estou feliz, porque já teve algumas pessoas que estavam assistindo essas lives e estão construindo na crise. O Senhor está abençoando, Pai. Também alguém, Senhor, que assiste essas lives, o Senhor está dando uma casa própria, meu Deus. O povo está me dando ligação de testemunho, está testemunhando, Pai. Então, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos faz prosperar na crise. São pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, e quem ouve a Tua palavra é abençoado, quem ouve a Tua palavra como o melhor da terra, porque está escrito, se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. E muitas pessoas que estão conosco nessas orações, que estão ouvindo as Tuas palavras, estão me ligando e dando esses testemunhos, porque o Senhor é o Deus que nos faz prosperar na crise. Alabaracamanaiasterremi, labara sobrenai. Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai abrir as janelas do céu, Deus vai criar situações dentro do governo, Deus vai criar situações na empresa que você trabalha, Deus vai criar situações no seu trabalho para te abençoar. Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai abençoar o seu local de trabalho por causa de você. A bênção do Senhor está sobre você, e por amor a você, Deus vai prosperar. Glória a Deus. Amém? Ô glória. Aleluia. Amanhã vamos ter oração aqui na sede de 8 às 9.
você é nosso convidado à oração presencial, para a glória de Deus. Quinta-feira nós teremos o culto presencial. Domingo Deus mandou um missionário de Feira de Santana, Bahia. E aquele rapaz trouxe uma palavra maravilhosa no culto. E depois do culto, ele me entregou um decreto de Deus, irmão, que foi profundo. Coisas que só eu e Deus sabia. Deus usou esse jovem. E ultimamente Deus está mandando muitos pastores, autoridades eclesiásticas para vir nos nossos cultos, né? Deus está enviando, né? Glória a Deus. Então, quinta-feira nós temos o culto presencial das 19h30 às 21h. E sexta-feira nós temos a oração na igreja de 8 às 9 da manhã. E domingo eu espero vocês na Live dos Milagres. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, é só mandar um oi para mim, ou no Zap, ou no Message, e eu mando o link para você. Se inscreva no nosso canal, divulgue, vá falando desse canal do YouTube, porque essas lives aqui vai tudo para o YouTube. Vai falando do nosso canal para outras pessoas. Tem pessoas que estão descobrindo o canal agora, tem pessoas que estão assistindo as lives antigas pelo YouTube. Então vá divulgando esse canal em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos para a glória de Deus. Eu vou empretar a bênção apostólica. E você que está aqui no Face, vá compartilhando essa live. Amém? Deus abençoe a todos. Deus é fiel. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com todos e todos dizem amém.